Tem livros que te deixam feliz quando terminam. E tem livros que te arrancam o chão dos pés e te deixam olhando para a parede por uns minutos tentando processar o que acabou de acontecer. Se você lê à noite como eu, provavelmente seria olhando para o nada. Você entendeu a ideia? Filho Dourado é do segundo tipo. Olá, eu sou Jack Noronha e essa é minha análise sem spoilers de Filho Dourado, o segundo livro da trilogia Red Rising, Fúria Vermelha, de Percy Brown. E eu vou te dizer desde já, se você terminou Fúria Vermelha e ficou em cima do muro sobre continuar, esse vídeo é pra você. Quem leu, sabe. E quem não leu, vai querer ler. Antes de entrar na análise, um contexto rápido para quem ainda tá chegando. Red Rising é uma série de ficção científica com elementos fortíssimos de fantasia épica. A história se passa num futuro distante, onde a humanidade colonizou o sistema solar e a sociedade dividida em castas, chamadas de cores. E os vermelhos ficam no fundo, literalmente debaixo da terra, trabalhando em condições subhumanas, enquanto os dourados, no topo dessa hierarquia, são guerreiros políticos dominadores. No meio disso tudo existem muitas cores, cada uma com sua função bem determinada, e isso o livro vai te apresentando de pouco em pouco. Mas esses dois são os mais importantes. Voltando. Fúria Vermelha, o primeiro livro, apresenta nosso protagonista, Daryl, um vermelho que se infiltra entre os dourados para destruir o sistema de dentro para fora. E Filho Dourado, segundo livro, começa alguns anos depois. Daryl já está inserido na Sociedade Dourada. Já jogou o jogo deles e agora precisa subir ainda mais alto, porque destruir o sistema por baixo não é suficiente. Para mudar o mundo, ele precisa chegar ao centro do poder. Sem mais spoilers do que isso, vamos ao que importa. A primeira coisa que todo leitor pergunta é melhor ou pior que o primeiro? E a resposta honesta é diferente. E isso é uma coisa boa. Fúria Vermelha tem uma estrutura mais contida. É um livro de formação, de sobrevivência, de certa forma de descoberta. O ritmo é de arena, de caçada, de instinto. Você tá junto com Daryl aprendendo as regras do jogo ao mesmo tempo que ele. Até aprendendo a burlá-las. Filho Dourado expande isso de uma forma brutal. A arena agora é política. Os inimigos agora usam gravatas e sorrisos. As batalhas não são só físicas, são de lealdade, de reputação, manipulação. E Percy Brown troca o campo de batalha pela Sala do Trono e faz isso com uma confiança impressionante. Se o primeiro livro era sobre sobreviver, o segundo é sobre dominar. E dominar num ambiente onde ninguém confia em ninguém é infinitamente mais perigoso. Em termos de escrita, Brown também amadurece visivelmente. O world building se aprofunda, as facções douradas ganham rostos, nomes, histórias. Você começa a entender que os inimigos de Daryl não são monolíticos, eles têm ambições próprias, medos próprios, e isso torna tudo muito mais interessante. Mas é preciso fazer uma crítica legítima aqui. Os primeiros capítulos podem parecer lentos para quem vem da adrenalina final de Fúria Vermelha. Brown está reorientando a gente para um jogo diferente, mas tenha paciência que ele compensa. Vamos falar do que eu acho que é o maior mérito de Filho Dourado. O que acontece com Daryl como personagem. No primeiro livro, Daryl é definido pela raiva, pela dor, de certa forma, pela perda. Ele tem um propósito claro, uma missão quase sagrada. E isso sustenta tudo. É a base desse personagem. Mas em Filho Dourado, essa estrutura começa a rachar. Daryl, ele vive tanto tempo sendo dourado que a fronteira entre performance e identidade começa a se dissolver. Ele não está apenas fingindo mais ser um dourado. Ele é um dourado em muitos momentos.
Toma as decisões que Daryl, vermelho, nunca tomaria. Prioriza a estratégia quando deveria priorizar a compaixão. Sacrifica quando deveria proteger. E Percy Brown não deixa isso passar. O livro te força a questionar até que ponto Daryl ainda é o herói dessa história. Essa é uma pergunta que a trilogia em si vai desenvolvendo. E Filho Dourado é onde ela começa a pesar de verdade. Tem um elemento que eu acho fundamental mencionar sem dar spoilers. Daryl comete erros nesse livro. Erros sérios. Erros que têm consequências reais. Isso é raro na ficção científica de aventura. Geralmente o protagonista tropeça, mas sempre acha um jeito de sair limpo. Aqui não. Brown tem coragem de deixar as consequências chegarem. Isso faz de Daryl um personagem muito mais humano, muito mais trágico e muito mais interessante do que a maioria dos protagonistas do gênero. Se você é fã de Game of Thrones, do livro da série, Filho Dourado vai te dar exatamente o que você quer. A política dourada é implacável. Não existe lealdade pura neste universo. Existe conveniência, medo e a constante pergunta: o que você pode fazer por mim amanhã? Percy Brown constrói uma teia de facções, alianças e rivalidades que funciona de forma orgânica. Cada personagem importante tem uma agenda própria. Cada cena de diálogo tem camadas. Você lê uma conversa e percebe que 3 coisas diferentes estão acontecendo ao mesmo tempo. O que é dito, o que está implícito e o que cada personagem realmente quer. Isso cria uma tensão constante que não depende de ação física. Algumas das cenas mais tensas do livro acontecem em jantares, em salões, em conversas aparentemente educadas. E as traições, posso dizer isso sem spoilers, são reais. Brown não tem medo de usar e abusar dessa ferramenta. E ele faz de forma que dói. Porque você vai ter se apegado às pessoas certas no momento errado. E quem leu sabe exatamente de que cena eu estou falando agora. Vale também destacar personagens secundários, como Severo, Rock e Victor. Todos ganham muito mais profundidade aqui. E Percy Brown é habilidoso em criar figuras que parecem arquétipos na superfície, mas que revelam camadas quando você menos espera. Quero falar brevemente sobre o tema que acho mais rico da série inteira. Tudo bem que só li os 3 livros primeiros, mas vamos lá. E que o Filho Dourado dissolve de forma especialmente elegante. A questão da máscara de identidade. Daryl literalmente carrega uma máscara. Não é metáfora, é cirúrgica. É performance constante. Mas Brown usa isso para fazer uma pergunta filosófica mais profunda. Quem somos quando precisamos ser alguém diferente para sobreviver? Existe um paralelo poderoso com experiências reais, de pessoas que precisam se adaptar, performar, esconder partes de si mesma em ambientes hostis, mudar a forma de falar, esconder o luto. A dor de fingir pertencer a um lugar que te destruiria se soubesse quem você realmente é. Filho Dourado não faz essa analogia de forma explícita. E por isso funciona. Você traz sua própria leitura, você projeta sua própria experiência. E quando Daryl olha no espelho e não sabe mais quem está olhando de volta, isso ressoa de um jeito que vai além da ficção científica. Então, Filho Dourado, vale a leitura? Sim, sem dúvidas. É o melhor exemplo de segundo volume de uma trilogia que eu já li. Ele expande o universo sem perder o foco, aprofunda os personagens sem fazer fanservice e termina de um jeito que vai te fazer querer pegar o Estrela da Manhã, o 3º livro, imediatamente. Mas vou ser honesto sobre os pontos fracos. Como eu falei antes, os primeiros capítulos exigem paciência.
O ritmo é diferente do primeiro livro. E se você entra em Filho Dourado esperando ação constante, vai precisar se reajustar, pelo menos no começo. Outro, alguns personagens secundários aparecem e desaparecem rápido demais. O cast aqui é grande e nem todo mundo tem espaço para respirar. E também há momentos em que a narração em primeira pessoa de Daryl limita a perspectiva de forma frustrante. Você quer saber o que os outros personagens estão pensando e não pode. Dito isso, os pontos fortes esmagam os fracos. A prosa de P.C. Brown tem um ritmo que vicia. Cada capítulo termina de um jeito que torna impossível parar. E as últimas 100 páginas são de uma intensidade rara. Se fosse dar uma nota, eu daria um 9,5 de 10. O livro eleva o padrão da série e deixa você desesperado para o que vem a seguir. Se você já leu Filho Dourado, me conta aqui nos comentários qual foi o momento que mais te pegou de surpresa, sem spoilers explícitos, porque esse livro é cheio de reviravoltas. Se você ainda não leu, espero ter te convencido a começar. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente fala de fantasia, ficção científica, entre outros, toda semana. Tudo bem que eu fiquei um tempo de férias aí, né? Mas ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!